Governo anuncia a demissão do presidente da Caixa, acusado de assédio sexual contra funcionárias. Congresso discute projeto para permitir aumento do Auxílio Brasil e vale caminhoneiro em ano eleitoral. Direção da Band se reúne com representantes dos partidos para discutir regras dos debates com candidatos a governador em todo o país. Depois de fala racista, Nelson Piquet pede desculpas pela metade a Lewis Hamilton. 1,5 milhão de passageiros prejudicados. É a segunda greve de motoristas de ônibus em São Paulo este mês. Mais uma joalheria em shopping é alvo de bandidos. É o quarto assalto desde o fim de semana. Na Holanda, a quadrilha usa marreta para roubar diamantes de feira de joias. 2 já foram presos. Estados Unidos prometem reforçar presença militar na Europa. Rússia diz que a ampliação da OTAN com Suécia e Finlândia é agressiva. Terrorista dos atentados na França há 5 anos é condenado à prisão perpétua. Parece história de pescador, mas tem prova. Eles toparam com onças e cobras durante o passeio. Na série especial, eles viviam oprimidos em seus países e ganharam liberdade e inspiração no Brasil. Não há barreira que detém esses estranhos, suburbanos tipo muçulmanos. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O número de casos de roubo a joalherias está crescendo. Hoje teve tiroteio em um shopping grande na capital paulista. Policiais armados com fuzis correndo pelo corredor do shopping já na hora do almoço. Aí, assalto na Aricanduva. Que loucura. Os bandidos invadiram a joalheria no final da manhã e renderam funcionários. Ali dentro, no registro da câmera de segurança, a gente vê 2 assaltantes. Eles pegam os produtos mais valiosos da vitrine. O gerente teve que destrancar a fechadura que abre as portas de vidro. Ele apenas assiste, sem poder fazer nada. Os bandidos colocam os produtos em malas. Na imagem de uma outra câmera, os bandidos aparecem fugindo pelos corredores do shopping. Olá, boa noite. Boa noite. Um escândalo no comando de um banco estatal. Denúncias de assédio sexual derrubam o presidente da Caixa. E numa concessão a um dos aliados mais próximos, o presidente Jair Bolsonaro esperou que Pedro Guimarães apresentasse a carta de demissão. Guimarães diz que as acusações não são verdadeiras. A Justiça de São Paulo condena Bolsonaro a indenizar a jornalista Patrícia Campos Melo por insinuação sexual. Ele atacou a jornalista que revelou disparos em massa de mensagens contra o PT nas eleições de 2018. O procurador do interior de São Paulo que agrediu a chefe a socos e pontapés vai ser julgado por tentativa de feminicídio. A justiça francesa condena à prisão perpétua o principal acusado dos atentados que deixaram 130 mortos em 2015. A invasão do Congresso americano. Nossos correspondentes mostram por que o depoimento histórico da ex-assessora da Casa Branca complicou a situação do ex-presidente Donald Trump. O Jornal Nacional está começando. A 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do presidente Jair Bolsonaro por danos morais à jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo, e aumentou a multa que o presidente deve pagar. Por 4-1, os desembargadores rejeitaram o recurso da defesa do presidente Jair Bolsonaro e entenderam que ele ofendeu a honra da jornalista. O tribunal ainda aumentou de 20 para 35 mil reais o valor da indenização que o presidente deve pagar a Patrícia Campos Melo. Em fevereiro de 2020, numa conversa com apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro fez insinuações sexuais para colocar em dúvida a atuação da jornalista. Ela foi uma das autoras da reportagem que mostrou como funcionava um esquema de disparo em massa de mensagens nas eleições de 2018. O presidente usou a palavra furo para se referir à repórter. Furo, no jargão jornalístico, é uma informação exclusiva, divulgada em primeira mão. A declaração do presidente veio após o depoimento de Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa à CPMI das fake news. Segundo os deputados e senadores da comissão, Hans não prestou os esclarecimentos devidos sobre o caso. E durante a sessão, ele ainda fez insinuações sexuais e acusações sem provas contra a Patrícia Campos Melo.
Quarta-feira, 29 de junho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Acusado de assédio sexual, Pedro Guimarães pede demissão do comando da Caixa. Em carta enviada a Jair Bolsonaro, disse que não teve tempo para se defender e considera as acusações uma situação cruel, injusta e desigual. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete votar ainda hoje pacote agora intitulado Social de quase 39 bilhões de reais nas vésperas das eleições gerais. Presidente da República deve pagar indenização de R$35 mil a jornalista e comentarista do Jornal da Cultura, Patrícia Campos Melo, por insinuação de cunho sexual. Grupo formado por entidades, empresas e organizações da sociedade civil envia aos candidatos à presidência propostas de proteção da Amazônia e de combate à fome. OTAN oficializa a entrada formal da Suécia e da Finlândia à aliança e lança carta com nova estratégia que coloca a Rússia como ameaça à paz e China como desafio à segurança. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o empresário Emerson Capaz e o jornalista e doutor em ciência política Leonardo Sakamoto. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Capaz. Boa noite, seja bem-vindo. boa noite, Sakamoto. Boa noite, tudo bom? O pacote de bondades do governo para turbinar benefícios em plena reta eleitoral prevê quase 39 bilhões de reais em estado de emergência. O valor aumentou por conta da decisão de zerar a fila do Auxílio Brasil. Todas as medidas valeriam até o fim do ano. A proposta está sendo discutida neste momento no Senado. O Senado decidiu abandonar de vez a PEC, proposta de emenda constitucional, dos combustíveis e resgatou no lugar a chamada PEC Kamikaze, para concessão de benefícios em ano eleitoral. Na verdade, são duas propostas de emenda à Constituição. A PEC 16, de autoria do senador Carlos Portinho, foi apensada a PEC 1, de autoria do senador Carlos Fávaro, em razão da pertinência temática com o parecer do senador Fernando Bezerra. A menos de 100 dias das eleições, o Planalto e o Legislativo agiram para turbinar ainda mais o que está sendo chamado nos bastidores de pacote do desespero, apelido dado pelos técnicos que trabalham nas medidas. Secretária especial do Ministério da Economia é nomeada presidente da Caixa. Daniela Marques assume cargo no lugar de Pedro Guimarães, que pediu demissão após denúncias de assédio sexual. O Ministério Público Federal já ouviu 5 vítimas e 3 testemunhas. Denúncias também serão investigadas pelo Ministério Público do Trabalho. E Tribunal de Contas da União avalia abrir apuração. Novo presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade. Falta a primeira reunião do Conselho de Administração. Eleições 2022. Número de candidatos que se declaram LGBTQIA+, aumenta 50%. Uma ótima noite para você. A atual secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, foi nomeada presidente da Caixa. Pedro Guimarães pediu demissão do cargo depois de denúncias de assédio sexual. O Theo Cury acompanhou esse dia agitado em Brasília. Mais um, né, Theo? Uma boa noite para você. Mais um, Carol. A gente tem trazido aqui ao longo dos últimos dias os agitos de Brasília ao longo da última semana. Vamos lá. Houve então a exoneração a pedido de Pedro Guimarães do comando da Caixa Econômica Federal e a nomeação de Daniela Marques, que era secretária de Produtividade e de Competitividade do Ministério da Economia, para assumir o comando do banco. Tudo isso foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, uma edição extra pelo presidente Jair Bolsonaro. Pedro Guimarães Olá, boa noite para você. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília, 6:01, reloginho virou. Eu sou Diego Sarz, a partir de agora te faço companhia aqui no UOL News dessa quarta-feira. Hoje é dia 29 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do programa que você está sempre convidado a participar, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais para nos acompanhar
na página do UOL, programação completa do canal UOL. Também pode nos ver nas redes sociais oficiais do UOL, Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch e no YouTube. Tem enquete no YouTube, você que nos assiste pelo YouTube já pode votar aí. A pergunta é se você acha que as denúncias contra Pedro Guimarães vão atingir a avaliação do governo Bolsonaro. Sim ou não? Participe, por enquanto a maioria acredita que sim, mas está no comecinho, já eu trago outras parciais. Dá para participar também pelo WhatsApp, você pode apontar a câmera do teu celular para esse QR Code, vai ser direcionado exatamente para o nosso WhatsApp, para você mandar mensagem, ou pode escrever também anotando o nosso número, DDD 11 91 355 0557, para você mandar mensagem, interagir aqui conosco. O principal assunto é a saída de Pedro Guimarães, oficializando a saída dele da Caixa Econômica Federal. Estou falando do presidente da Caixa, alvo, então, de denúncias de assédio sexual. Vamos dar uma olhada, ele escreveu uma carta oficializando a saída da Caixa, em que diz que combateu o assédio. Veja hoje no SBT Brasil. Criminosos invadem joalheria de maior shopping da América Latina em São Paulo. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pede demissão após denúncias de assédio sexual e moral a funcionárias. Termina a greve dos ônibus em São Paulo. A segunda paralisação em 2 semanas causou dificuldades para o paulistano. Torcedores do Boca Juniors são presos por gestos racistas e saudação nazista no jogo pela Libertadores. É já. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, está presa de novo. Hoje de manhã, ela fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi levada para o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. E veja agora outros destaques dessa edição. O homem preso por espancar a procuradora-chefe em Registro, no interior de São Paulo, virou réu por tentativa de feminicídio. O motorista que matou um jovem de 21 anos depois de uma briga no trânsito em Cascavel, no Paraná, foi condenado em júri popular. Chegou ao fim o maior julgamento criminal da história moderna da França. Os 20 acusados de participação no atentado de Paris em 2015 foram condenados. Vídeo mostra momento de ataque russo a shopping na Ucrânia. Racismo no futebol. Um argentino está preso no Brasil depois de fazer um gesto para a torcida corintiana no jogo contra o Boca Juniors. Em Fortaleza, câmeras de segurança registraram o assalto a uma creche. Veja esse e outros flagrantes pelo país. As imagens mostram o momento que os assaltantes abordam as vítimas. A maioria, mães com crianças no colo. Algumas correm assustadas. Um dos bandidos persegue as mulheres com uma arma em punho. Eles roubam os celulares das vítimas e fogem. Até agora, ninguém foi preso. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite, 18 horas e 6 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, mais uma vez, sem a companhia do Guilherme Fiuza, por isso estamos recebendo o Roberto Mota, hoje completando o time mais uma vez com a Ana Paula Henkel e com Augusto Nunes, aqui no nosso estúdio em São Paulo, e lá em Brasília, José Maria Trindade. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Pedro Guimarães pede demissão do comando da Caixa. Braço direito de Paulo Guedes, Daniela Marques, deve assumir o comando do banco. E tem a participação dos pré-candidatos à presidência no evento da CNI. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Pedro Guimarães manifestou-se publicamente pela primeira vez hoje após virem à tona denúncias de assédio sexual a funcionárias do banco. Ele falou em evento de lançamento do Plano Safra 2022-23 com sua esposa na plateia.